Na manhã do dia 26 de maio, a Polícia Federal foi até o Palácio das Laranjeiras, que é onde fica o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, e a sua esposa Helena. Isso tudo começou umas 7 horas da manhã, mais ou menos. A Polícia Federal diz que está investigando alguns sinais de desvio de dinheiro público que seriam usados na saúde para combater o coronavírus. Essa operação foi declarada como Operação Placebo. E no total, a polícia está atrás de 12 mandados de busca e apreensão. A Polícia Federal aponta que possivelmente existe um esquema de corrupção envolvendo a gestão de saúde pública contra uma organização que faz hospitais de campanha. Se você não sabe o que é um hospital de campanha, são aqueles que foram montados de última hora para atender pacientes com Covid-19, como esse da imagem que você está vendo, que é no estádio do Pacaembu, em São Paulo. De uma forma mais simples, usaram dinheiro público para colocar no próprio bolso. Os celulares de Helena e Witzel já estão na mão da Polícia Federal. E agora calma que o negócio vai ficar pesado. A investigação mostra que a esposa do governador tem um escritório de advocacia e que ela tinha um contrato com a empresa de Mário Peixoto. Esse tal de Mário Peixoto nada mais é do que um empresário que prestava serviços de mão de obra para o governo. Ele acabou sendo preso antes dessa operação toda que a gente está falando, porque ele tinha interesse em mexer em todo esse dinheiro dos hospitais de campanha que estamos falando. Empresários corruptos. Tiveram outras 2 operações da Polícia Federal para investigar outras pessoas. Uma delas, por exemplo, é a Operação Favorito. Ali eles faziam acordos com o governo do Rio de Janeiro para se tornarem os principais fornecedores de mão de obra. E isso tudo foi durante 10 anos. Nessa operação, tanto o Mário Peixoto quanto o Paulo Melo, que era o presidente da Alerj, foram presos. Já a outra operação é a Mercadores do Caos, com o objetivo de apurar compras de aparelhos de respiradores sem nenhuma licitação do governo, o que isso é totalmente ilegal. Aqui, quem foi preso foi o ex-subsecretário de Saúde, Gabriel Neves. Para resumir para vocês, isso tudo é uma cadeia de empresários criminosos que queriam dinheiro público de saúde. Como o Witzel se defende dessas acusações? O governador Witzel negou. Ele disse que não tinha nenhuma participação ou qualquer irregularidade nas denúncias que foram apresentadas pelo Ministério Público Federal. Ele acusou ainda que outros deputados que eram aliados de Bolsonaro já sabiam dessa operação antes mesmo de acontecer. Isso tinha vazado muito antes de realmente entrar em ação. E foi por isso, no meio disso tudo, que apareceu um nome chamado Carla Zambelli. Ela é uma deputada federal que é aliada do governo Bolsonaro lá no Congresso. Ela tinha dito numa rádio, antes da Polícia Federal entrar em ação, que ia ter uma operação contra alguns governadores no Brasil. E essa entrevista que ela deu nessa rádio aumentou ainda mais a afirmação que o Witzel fez, alegando que tinha vazamento dessa operação. A gente colocou, a gente que eu digo governo, tá? Quando eu coloco a gente é porque eu me sinto parte do governo. Mas o presidente Jair Bolsonaro colocou um delegado da Polícia Federal. A gente já teve algumas operações da Polícia Federal que estavam ali na agulha para sair, mas não saíam, tá? E a gente deve ter, nos próximos meses, o que a gente vai chamar, talvez, de covidão, ou de, né, não sei qual vai ser o nome que eles vão dar, mas já tem alguns governadores sendo investigados pela Polícia Federal. Mas aí, jornalistas foram perguntar para ela se ela sabia disso, mas ela alegou que não sabia e que não tinha sido informada sobre a ação, que isso tudo não passava de mera coincidência. Agora, o Bolsonaro tem a ver com isso? Nas investigações, Bolsonaro não tem nada a ver. Acontece que o Witzel e o presidente se desentendem há alguns meses. Tanto que naquele famoso vídeo do Bolsonaro com a reunião lá dos ministros, ele xingou o próprio governador do Rio. Bolsonaro está sendo investigado se realmente ele quis mexer na Polícia Federal para beneficiar a sua família. Enquanto o Witzel está dizendo que o presidente está agindo contra ele nessa operação. E quando perguntaram para o Bolsonaro sobre toda essa operação da Polícia Federal, ele simplesmente parabenizou os policiais que foram em cima do Witzel. Deu para você entender toda essa situação, como é que tá acontecendo? Se inscreva no canal e fique por dentro de todas as notícias de forma simples e bem explicadas. Até o próximo vídeo.